Ah não, Netflix. Agora vocês passaram dos limites. Uma série polonesa no catálogo e top 2 das mais assistidas essa semana. A gente tá falando da série Sexify. E se você vem aqui no canal para obter dicas tops de séries, essa é uma série que você vai esperar até o final para saber se ela merece estar na sua lista ou não. Então assiste esse vídeo até o final para tirar as suas conclusões. Aí depois da vinheta, uma resenha completa. Solta a vinheta aí, Brunão! Fala, meus amigos do canal Séries em Série! Eu sou o Vinícius Saboia e hoje vamos de dica top aqui no canal Sexify! Aproveita, ativa o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui no Séries em Série. Mas vamos lá falar de sinopse de Sexify. Sexify acompanha a história de Natália, uma desenvolvedora de softwares que sabe muito de programação, mas sabe muito pouco sobre sexo. E determinada a entender melhor os mistérios do orgasmo feminino, Natália cria um aplicativo que vai explorar exatamente todo esse universo. E a ideia desse aplicativo inovador é exatamente ajudar as garotas, as meninas, a explorar melhor todos os mistérios em relação ao próprio prazer. E é aí que Natália e suas amigas mergulham numa pesquisa para desmistificar a intimidade feminina. E elas ainda vão fazer de tudo para ganharem uma competição interuniversitária. Só que, como elas estão falando de um assunto que é tabu, elas vão ter que derrubar muitos obstáculos e muitas dificuldades para chegar no melhor algoritmo em relação a esse aplicativo. E elas ainda vão ter que enfrentar todos os obstáculos e sair de todas as confusões que esse tema ainda traz para elas. Bom, em primeiro lugar, antes da gente falar dessa série mais especificamente, mais analiticamente, antes de entrar na história, no tabu, de tudo que ela traz pra gente, eu preciso falar pra vocês que Sexify é uma série que traz muita cena de sexo. Então, tirem as crianças da sala para que vocês possam assistir essa série de forma tranquila, sem passar por nenhum constrangimento. Agora sim, falando da história de Sexify. A série traz um assunto que é muito sério e que vem muito bem estruturado dentro dos 8 capítulos, dos 8 episódios que vão decorrer, que vão relatar toda essa história pra gente, trazendo assuntos como o tabu feminino. E eu tenho uma pergunta aqui que fica na minha cabeça. Será que ainda existem homens que não se preocupam com o prazer feminino? E mais uma pergunta, será que ainda existem mulheres que se reprimem tanto a ponto de não falar ou não expressar aquilo que não está sentindo, o prazer que não está sentindo em relação ao sexo? A resposta para essas duas perguntas são sim e sim. Ainda tem muita gente que não se preocupa com o outro na hora lá do bem bom. E isso acaba gerando um tabu em várias pessoas, em grandes sociedades, para falar mais abertamente em relação a esse tema. Falar mais dos prazeres que tem em relação a você mesmo, o prazer próprio. As pessoas precisam entender que quando a gente fala de sexo, a gente está falando de prazer mútuo, de dar prazer para o outro. E é exatamente nessa busca de um dar o prazer para o outro, nessa sincronia, que os dois vão passar a sentir esse prazer. E a história fala exatamente disso, da dificuldade de expressar das mulheres em relação a sentirem esse prazer, a chegar, a buscar esse orgasmo, e a dificuldade dos homens em dar esse prazer para as mulheres, em querer dar esse prazer para as mulheres. Então é uma série que traz um assunto bem cabeça, que começa lá na adolescência mesmo, quando as mulheres e os homens descobrem os prazeres do sexo. Agora, não é só a série ser trazida de forma muito bem estruturada, a história ser muito bem desenhada por esses diretores poloneses, que é uma novidade aqui pra gente, mas também de ser trazido um tema forte de forma leve
e prazerosa, de forma leve e engraçada em muitos pontos. Agora, um ponto, a produção de Sexify pegou pesado, que foi na quantidade de sexo ou de nudismo que essa série traz pra gente. Em praticamente todos os episódios, a quantidade de cenas de sexo é altíssima. E isso acaba sendo um pouco exagerado em relação à história que não precisava de tanta apelação. Me lembrou, inclusive, uns filmes brasileiros lá do século passado que explorava muito a nudez e o sexo exatamente para poder ter esse sucesso, para que as pessoas procurassem mais. Mas a gente sabe que não somente de sexo vivem esses tipos de produção. Então, não necessitava. Não foi desnecessário realmente. Outro ponto que a produção de Sexify trouxe de forma muito hilária, muito bem montado, muito engraçado, são as intercenas. Ou seja, a transição de uma cena e outra, em vários momentos, possui uma tirada muito engraçada relacionada a sexo, relacionado ao que eles estavam falando, do tabu ou do que for, mas eles trazem exatamente uma piada, algo engraçado entre uma cena e outra, com uma trilha sonora engraçada e muito bem encaixada nesses pontos. Fora que os atores conseguem trazer essa quebra de cena entre um e outro de forma muito bem engraçada também. Então, toda uma palma para essa produção que conseguiu arrebentar nessas intercenas. Muito bem colocada. E são por todos esses pontos que a série Sexify recebe uma avaliação 4 estrelas. Sim, uma série com um assunto forte, um tabu muito grande que está sendo trazido para a gente, mas que consegue retratar tudo isso com bastante leveza e inteligência. Muito inteligente, piadas com sátiras bastante inteligentes que fazem com que você se interesse muito pela história. Mas atenção, é uma série infanto-juvenil com excesso de cenas de sexo. Então, se você for assistir Sexify, vá preparado para que tenha todas essas visões na hora de você assistir a série. Nada que comprometa o andamento da história, o andamento da série, mas vai preparado, porque tem esse excesso. E você? O que você acha dessas séries que abusam das cenas de sexo? Não estou falando de um romance aqui ou ali, não. Essa, inclusive, uma série engraçada, uma série de comédia que abusa do sexo. Sim, o assunto está embutido dentro dessa história, mas não precisava ser tanto. Ou precisava? O que você acha? Comenta aqui pra gente quais são as suas percepções em relação a esse tipo de série e em relação a Sexify. Se é uma série, inclusive, que você colocaria na sua lista. Vai lá, senta o dedo nos comentários, não esquece do like e de se inscrever aqui no Séries em Série. Toda semana, dicas tops de séries e filmes para vocês, como Sexify. Inclusive, uma dessas dicas pode ser esse vídeo aqui, ó. Vai lá assistir uma série ou um filme top para você colocar na sua lista. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!